Prezados alunos, para as próximas 2 semanas, então para corresponder às aulas do dia 10 de abril e 17 de abril, nós vamos estudar gramáticas e árvores sintáticas. Eu vou fazer 2 videoaulas. Uma videoaula mostrando um pouco dos conceitos que nós temos aqui nos slides, e depois uma videoaula tentando mostrar para vocês na prática como fazer a derivação de uma gramática, de uma linguagem de programação, e como construir a árvore sintática. Então, nós vamos falar nessa aula sobre sintaxe e semântica. Quando a gente digita um programa e compila esse programa, ele vai ser analisado de forma léxica, sintática e semântica. A análise léxica é quebrar o programa em pedaços e classificar eles em tokens. A análise sintática é verificar se os comandos estão escritos corretamente de acordo com a regra de sintaxe daquela linguagem que nós estamos usando. E a semântica é o sentido dos comandos que a gente está construindo. E isso tudo, a questão de como é que vai ser feita a análise léxica, sintática e semântica, faz parte da programação, do ambiente de implementação da linguagem de programação, que foi definido por um programador ou por uma equipe de programadores que criou uma determinada linguagem de programação. Então, um exemplo de sintaxe de uma instrução if, uma instrução C, if, né, o tradicional C, então, na linguagem C. If, entre parênteses, uma expressão e logo depois uma instrução. Qual é o sentido dessa instrução? A gente chama isso de uma instrução, ou comando, ou também statement. A semântica é o sentido. Se o resultado daquela expressão for verdadeiro, aquela instrução que está vindo logo depois vai ser executada. Se o resultado for falso, não será executado. Isso é a semântica. Então, a ideia da semântica e da sintaxe é que eu, ao ler o comando e seguindo as regras de sintaxe da linguagem, eu consigo entender o que aquele comando está fazendo, que é a ideia do sentido que é. Então, sintaxe e semânticas estão estreitamente relacionadas. O programador ou a equipe de programadores que projeta uma linguagem, se projeta de forma adequada, fica bem clara a semântica à medida que a gente vai construindo os comandos seguindo as regras de sintaxe corretamente. Já falei em outras aulas, em outras disciplinas também, né? Descrever a sintaxe é mais fácil que a semântica, porque a semântica, que tem a ver com sentido, também tem a ver com a lógica da programação. Então, os ambientes de programação, eles conseguem identificar regras de sintaxe e algumas coisas de semântica quando tem a ver com tipos de dados. Mais do que isso, não, porque isso tem a ver com o nosso processo criativo da programação. Eu sempre digo que se nós conseguimos construir um ambiente de programação que consiga identificar todas as questões de sintaxe e semântica, o computador estaria pronto para criar os seus próprios programas, não seria mais necessário um programador para fazer. Como é que funciona toda essa questão de trabalhar com linguagem de programação? A gente usa um termo que a gente usa em português também, que são gramáticas. A gente tem que seguir regras, a gente tem sequências permitidas, a gente monta expressões. Então, qualquer linguagem, seja português ou linguagem de programação como Java, C, Delphi e outras, são conjuntos de sequências de algum alfabeto. Na linguagem de programação, quem define qual é o alfabeto que pode ser utilizado é o programador que criou aquela linguagem de programação. E a gente monta sentenças ou instruções, comandos, instruções, statements, a partir de várias sequências desses alfabetos, seguindo as regras de sintaxe. Algumas coisas que são mais simples não são descritas. Por exemplo, um identificador, que é uma variável, um literal, quando eu coloco um valor entre aspas, um operador mais, menos. Então, isso não é descrito, não tem uma descrição formal. A gente vai ver que os comandos têm descrições formais que nós devemos seguir. O que é a descrição formal? A regra de como montar cada um dos comandos. Um token, quando eu estou fazendo o processo de compilação e faço a primeira análise, que é a análise léxica, o compilador vai pegar todos os trechos do meu programa, vai quebrar em pedaços, que são os lexemas, e vai classificar em categorias, que são os tokens. Por exemplo, eu tenho um comando que diz que a variável índice recebe 2 multiplicado pelo contador mais 17, ponto e vírgula. Supondo que essa linguagem obrigatoriamente tem um ponto e vírgula no final das instruções. Quais são os lexemas? Quais são os pedaços dessa instrução que o analisador léxico vai entregar depois para o analisador sintático verificar se eu escrevi corretamente? Índice igual 2, o asterisco da multiplicação,
contador, operador de adição, 17, ponto e vírgula. Quais são os tokens? Quais são as classificações? Índice é um identificador, é uma variável. Sinal de igual, o 2 é um literal inteiro, o asterisco é o operador de multiplicação, o contador é outro identificador, outra variável, mais um operador de adição, o 17 é o literal inteiro e o ponto e vírgula. Esses tokens vão ser a entrada para o analisador sintático, que vai verificar se eu escrevi corretamente esse comando. Esse é um comando de atribuição. Eu tenho do lado esquerdo uma variável que recebe tudo que está do lado direito do sinal de igual. Algumas linguagens é igual, algumas linguagens é 2 pontos igual. Então, ele recebe o valor de uma expressão aritmética, que é 2 multiplicado pelo contador, mais o número 17. Em 1959, um pesquisador introduziu uma regra, uma chamada notação formal para especificar a sintaxe de uma linguagem de programação, que é conhecida como forma de Bexnauer, ou BNF. São dois pesquisadores. O John Beckles, em 1959, quando definiu a linguagem de programação ALGOL, 58, e o Peter Nauer, em 1960, o ALGOL 60. O que eles criaram? Essa BNF, que foi criada por esses dois pesquisadores, é chamada de metalinguagem. É uma linguagem usada para descrever uma outra linguagem, em termos de sintaxe. A BNF, então, é uma metalinguagem para as linguagens de programação. Se vocês pegarem a documentação de uma linguagem de programação, vocês vão encontrar a BNF da linguagem. Eu quero conhecer a BNF da linguagem C, a BNF da linguagem Java, a BNF da linguagem PHP. Lá vão aparecer descritos todos os comandos que eu posso utilizar na linguagem e como eu devo utilizá-los. Qual é a regra de sintaxe para cada um. Se vai ponto e vírgula, se não vai ponto e vírgula, se abre chave, se tem begin end, se é if com ponto e vírgula no final, se o if tem a palavra then, se o if tem a palavra else quando eu quero usar senão, ou não se usa else, se para fechar o if eu uso and if, isso tudo são regras de sintaxe de cada linguagem. E eu vou verificar essas regras estudando a BNF dessa linguagem. Então, a BNF ela usa o que a gente conhece como abstração para identificar uma estrutura sintática. Cada abstração corresponde a um comando. Comando de atribuição, comando para repetição contada, que é o for, comando para condição, que é o if. Então, cada uma dessas instruções, esses comandos vai ter uma abstração. Então, a abstração ela é reconhecida pelo sinal de menor e maior. Por exemplo, atribuição menor, atribuição maior, chamado de colchetes angulares. Qual a definição da abstração? É explicar qual é a regra de sintaxe para aquele comando. Por exemplo, a atribuição implica em que uma variável, está escrito ali com a abstração var, é igual a uma expressão. O símbolo à esquerda da seta, o chamado left hand side, que seria a atribuição no caso, é a abstração que eu estou definindo. O texto que está à direita, right, né, o RHS, é a definição do LHS e consiste de uma mistura de tokens, lexemas e de referências a outras abstrações. Tokens são as partes do programa, identificador, pode ser um comando, lexemas, um literal inteiro, pode ser uma string, e referência a outra abstração. Eu posso chamar uma outra abstração. Eu estou dizendo ali que a atribuição ela chama duas outras abstrações. A abstração var, que é uma variável, e a abstração expressão. O que pode ser uma expressão? Pode ser uma expressão aritmética, pode ser uma expressão lógica. Vou somar, vou subtrair, vou multiplicar, vou usar o operador lógico e, operador lógico ou. Eu vou verificar na BNF da linguagem o que pode ser uma expressão. Então, uma definição, no caso, a definição da abstração atribuição é conhecida como uma regra ou produção da BNF. Então, as abstrações na BNF são chamadas de símbolos não terminais. Por quê? Porque elas abrem do lado direito espaço para trazer outras abstrações e outros tokens. Os tokens, lexemas, são símbolos terminais. Por exemplo, eu chego numa variável que é a variável contador. Ela não vai abrir abstração nenhuma, ela é a variável contador e ela termina ali. Contador mais 17, o número 17 é um operador inteiro, ele não vai abrir nenhum outro valor, termina ali, então é chamado de símbolo terminal. Quando vocês estudarem estrutura de dados, vocês devem ter visto a estrutura de dados do tipo árvore.
A árvore começa por uma raiz e vai chegando até embaixo nos nodos que a gente conhece como folhas. Os nodos, ou nós folha, são nós terminais, eles não têm mais nada abaixo deles, que é a mesma coisa aqui. Toques e lexemas são símbolos terminais, eles não têm nada abaixo deles. Então, a BNF, ou a gramática de uma linguagem de programação, é simplesmente um conjunto de várias regras, regras de sintaxe que eu sou obrigado a seguir. Ou eu escrevo de acordo com essas regras, ou eu estou escrevendo errado. É como o português, se eu não seguir as regras de gramática corretamente, eu vou escrever errado. Só que eu posso escrever errado e as pessoas podem entender assim mesmo. No caso da programação, não. Se eu escrever um programa errado, o computador não executa porque ele não entende aquele comando. Os símbolos não terminais, ou seja, que podem ser expandidos, eles podem ter várias definições. Por exemplo, o statement, STMT, que é a abreviatura de statement, que é a instrução ou comando, if, o C, ele pode só ter a expressão verdadeira, usando o então, que é o then, ou ele pode ter o then e o else. Eu posso colocar isso na BNF de duas formas. Eu posso repetir a abstração if statement, deriva em, o deriva é aquela setinha. Em if, uma expressão lógica, então o statement, o comando que vai ser executado, e repito a abstração. O if statement também pode derivar em if, uma expressão lógica, então um statement, um comando que vai ser executado quando for verdadeiro, senão outro statement, que é o comando que vai ser executado quando for falso. Posso representar também, se eu quiser, ao invés de repetir o statement if, colocar aquela barra horizontal, que a gente conhece também como pipe, e como se fosse um ou. O if statement pode ser o quê? If expressão lógica then statement, ou if expressão lógica then statement else statement. Lembrando que statement é a abstração para um outro comando. Aqui, comando que pode vir dentro de um then? Pode vir um for, pode vir outro if, pode vir um while, pode vir uma atribuição. Então, tudo que eu tenho de possíveis instruções, possíveis comandos na minha ação. Eu posso também usar um recurso da BNF, que é para descrever uma lista. Por exemplo, eu estou declarando várias variáveis na mesma linha. Eu quero declarar 5 variáveis. Para não ter que fazer, então, abstrações para cada variável, eu digo que eu tenho uma lista. Por exemplo, lista ident seria lista de identificadores. Pode ser um identificador só ou um identificador, vírgula, e uma outra lista de identificadores. É uma recursão. Eu estou apontando para a mesma abstração, como se fosse um ciclo. A lista de identificador pode apontar para ela mesma. E eu vou separando com vírgulas os identificadores. Eu quero criar variáveis, eu quero criar mais de um vetor na mesma linha, então eu posso usar esse recurso que existe. O statement pode ser variável recebe uma expressão só. Tá? Eu vou fazer isso depois na outra videoaula. Vou fazer um desenho para vocês verem na prática como é que eu monto essa árvore. O que essa árvore vai ter? Programa vai derivar em begin, list statement, end, e depois eu vou derivando até chegar na última linha, que são os nodos folhas, que é begin, a, dois pontos igual a b mais c. Aqui eu tenho um desenho de uma BNF, como aparece nos manuais ou nos livros que tem a BNF. Então ali, por exemplo, vocês têm todo o fluxo de um comando if statement. Nesse desenho nós temos aqui a instrução if deriva em if, uma condição, then, uma lista de statements, pode ter else if, depende da linguagem se tem else if ou não, pode ter else, então eu posso optar pelo else, uma lista de statements e o final do if, ponto e vírgula. Se tiver else if, eu vou ter uma nova condição, e aí eu tenho then e uma lista de statements. Então, se vocês quiserem conhecer a BNF de uma determinada linguagem, eu vou procurar na documentação dessa linguagem e eu vou encontrar graficamente esse desenho primeiro, ou então como aquele exemplo que a gente viu antes, que é só texto, né? If statement. If, uma abstração condição, então, then, uma abstração de statements, comandos, a chave que está dizendo que aquilo ali é opcional, o else if é opcional, ou seja, ele pode ou não ter, né? Porque eu posso fazer um if e não usar o else if. Se tiver o else if, tem uma abstração else if dizendo como é que funciona o else if. Se usar o else if, tem que ter uma condição, then, e uma lista de statements para complementar o que seria. Depois que foi lançada a BNF, foi criada uma versão estendida, Extended BNF, ou eBNF,
com algumas opções para ajudar a melhorar um pouco, né? Então, a primeira extensão foi delimitar coisas opcionais em colchetes, por exemplo, um if. Eu posso ter o if sem o else, então eu coloco o else entre colchetes. O else não é obrigatório, porque eu posso só fazer o then. Então eu coloco aquele colchete para dizer que aquela parte é. Uma segunda extensão foi indicar chaves para as listas, dizendo que aquilo que está entre as chaves pode acontecer várias vezes ou pode não acontecer. Então, por exemplo, a lista de identificadores de variáveis pode ser apenas uma variável ou pode ser vários identificadores separados por vírgulas. Então, lista identificadores deriva em identificador, abre chave, vírgula, identificador, fecha chave. Então, pode ser uma única variável ou uma variável, vírgula e uma lista de... Uma terceira extensão, que é a questão da múltipla escolha usando o ou, que é aquele símbolo da barra vertical, que é o chamado pipe. Então, por exemplo, ali, o comando for. Quando eu faço um for, eu posso contar para mais ou para menos. Algumas linguagens chamam isso de step. Step mais 1, step menos 1, step mais 2, step menos 2, que é o chamado passo. Algumas linguagens têm o to, o down to. Algumas, para contar para menos, eu coloco um valor menor no início. Depende da regra de sintaxe, da instrução. Aqui eu tenho um exemplo de uma BNF de uma linguagem com o comando for, onde eu posso contar para cima, que é o to, para mais, ou para baixo, que é o down to, que é o menos. Então, como pode ser o to ou down to, para não ter que definir o for duas vezes, eu uso aquela expressão do pipe, que é o ou. For statement deriva em for, uma variável contadora, dois pontos igual. Uma expressão, entre parênteses, to, pipe, que é o ou, down to, fecha parênteses. Quer dizer, eu posso usar o to ou o down to, não os dois juntos. E aí o que mais que vem no for? Uma expressão, do, e o statement que vai ser executado. Né? Mas é do por quê? Depende da linguagem, pode ser abrir chave e fechar chave, pode ser begin e end, cada linguagem que vai decidir como é que eu faço para abrir o bloco do comando for. Aqui nesse exemplo, quem abre o bloco do comando for é o comando do, como se fosse um faça, né? Faça uma lista de novos. Então, se vocês quiserem ler mais sobre esse assunto, no livro do Robert Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, essa é a primeira parte, introdutória. Agora eu vou fazer uma segunda videoaula onde eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a derivação e como é que a gente constrói uma árvore para que depois vocês possam fazer os exercícios 3 e 4.